Bem-vindo ao My Hollywood em Cena, um lugar feito para ampliar seu horizonte, abrir sua mente e coração. Vem comigo e vamos explorar juntos, sempre acompanhado de um bom papo e convidados especiais. E hoje eu quero apresentar para vocês a nossa primeira convidada. Ela é psicóloga, defensora da busca pelo bem-estar e qualidade de vida das pessoas e adepta do estilo de vida saudável. Casada e mãe do Henrico, de 4 anos, que é sua grande paixão. Em 2012, iniciou o trabalho na clínica com psicoterapia individual e em 2013 tornou-se especialista em psicoterapia cognitivo-comportamental. Em 2015, decidiu realizar o seu sonho e mergulhar ainda mais fundo no universo das pessoas ansiosas, fundando o projeto De Bem com Ansiedade. Em 2020, resolveu ampliar seu projeto e hoje conta com uma equipe de 8 psicólogos, 2 médicas psiquiatras e uma nutricionista, treinadas no seu método de atendimento. Atualmente, além de ajudar o seu público a lidar com a ansiedade de maneira mais inteligente, também auxilia psicólogos a melhorarem sua autoestima profissional, seu posicionamento na internet e trabalharem a ansiedade de uma forma mais criativa. Oferece treinamentos online específicos para psicólogos que desejam decolar na profissão. Bem-vinda, Natália. Muito obrigada. Para nós é um prazer te receber aqui no nosso primeiro episódio desse podcast, né? Que é um sonho que a gente tinha engavetado há muito tempo. E a gente achou super pertinente começar esse podcast falando sobre autoestima, autocuidado, sobre a ansiedade, padrões de beleza, enfim. Então, fica à vontade para fazer uma apresentação para todos te conhecerem. Sim, primeiro te agradeço, né, Bruna, pelo convite. Fiquei bem feliz, vou super apoiar esse projeto, Obrigada. Que já estou achando bem legal. E acho que tu já me apresentou, né? Já falou basicamente sobre mim, né? E toda essa trajetória que eu comecei realmente mais na psicoterapia individual e isso foi crescendo e eu realmente sempre gostei muito de atender pessoas com ansiedade. Desde o início, quando comecei meu consultório, já vieram muitos casos de ansiedade e eu comecei a ter que estudar mais a fundo isso para dar conta, né? No começo, que a gente não está tão preparado, eu estudava muito e eu comecei a ver que eu conseguia ter bons resultados com essas pessoas com ansiedade. E por isso, lá em 2015, eu fiz um curso, na verdade, de empreendedorismo para psicólogos. E nesse curso, o professor ensinava a definir um nicho de trabalho, enfim, eu disse, não, eu quero trabalhar com ansiedade, é isso que eu gosto. E aí foi que comecei, na época era no Facebook, nem tinha muito, nem se falava muito em Instagram, ou nem existia, não sei dizer na época. Então era no Facebook, e aí depois foi pro Instagram, e aí eu criei o meu site, onde eu comecei a publicar artigos lá sobre ansiedade, enfim, e aí começou toda essa ampliação. E aí realmente na época que eu comecei a fazer os grupos no consultório com pessoas que sofrem de ansiedade, aí o trabalho começou a ficar mais conhecido, e começou a ter uma lista de espera, daí eu comecei a ter que pegar profissionais e por isso a história da equipe hoje em dia, assim. Sim. Então tem uma equipe bem especializada em atendimento da ansiedade para poder, porque hoje a gente atende o Brasil todo com a história do atendimento online, então aí ficou maior. E hoje o meu foco maior, hoje eu nem tô mais tanto com os atendimentos, tô só com alguns atendimentos, mas o meu foco é trabalhar com psicólogos mesmo, então... É treinar essa classe, né? Exatamente. Para elas conseguirem dar sequência no teu... Isso. Para que e também não só, eu digo, eu treino os que estão na minha equipe, mas hoje eu dou treinamento para psicólogos no geral. Sim. Bem com a ideia, assim, de que a psicologia cada vez mais fique acessível para todo mundo, que as pessoas conheçam o nosso trabalho e se beneficiem dele. Sim. Porque uma vez era aquela coisa, a gente até estava conversando antes, né? Ninguém falava que ia no psicólogo, ninguém falava sobre isso, parecia que era uma coisa para quem estava no fundo do poço. Uhum. E hoje em dia, com a história do Instagram, de ter se popularizado isso, e é uma bandeira que eu defendo muito, assim, Sim. que o psicólogo possa também ter o seu nicho, ajudar pessoas naquela área e poder cada vez mais tornar mais popular esse conhecimento para as pessoas saberem onde elas vão buscar ajuda se elas precisarem, enfim. Então eu tô agora também criando um novo treinamento para psicólogos que é justamente para isso, para ensinar a se posicionar melhor, para poder realmente
ter esse trabalho bem feito e ter uma boa autoestima profissional, que tem a ver também com o nosso tema de hoje, a parte da autoestima, né? Um dos motivos de nós termos escolhido esse assunto para ser a abertura, né, desse canal é porque eu atuei, hoje tendo um salão, né, eu atuei por 4 anos como cabeleireira. Então eu recebi passou muita cliente pelas minhas mãos e eu recebia muita gente, até nós estávamos comentando antes, né? Recebia muita gente querendo, assim, buscar uma super transformação para marcar uma fase nova da vida, ou separação, ou emprego novo, enfim, alguma mudança, né? E nós, como profissionais cabeleireiros, a gente tem essa habilidade de receber uma cliente e transformar ela, né? E realmente elevar, sim, essa autoestima, porque eu acho que o nosso trabalho hoje, eu acho lindo o nosso trabalho por isso, né? Mas eu sempre percebi que faltava algo a mais. Então, a ideia dessa nossa conversa é a gente poder mostrar para as pessoas que estão nos assistindo a importância de tratar os dois lados, né? Então, sim, tem que se cuidar, porque eu acho, nós vamos falar sobre isso e tu me corrige se eu estiver errada, mas eu acho que a autoestima, o se arrumar, o se cuidar, o se sentir bonita, o se olhar no espelho e gostar do que está vendo, isso nos ajuda a elevar a nossa autoestima, mas eu acho que se não trabalhar o outro lado, que é lá dentro, né, o porquê que eu tenho uma baixa autoestima, o porquê que eu não me sinto segura para enfrentar os problemas, o mundo, enfim. Então, eu acho que esse casamento da psicologia com o nosso trabalho, né, com o bem-estar, é algo que hoje em dia, né, depois da pandemia também, já teve toda essa mudança de comportamento, enfim, eu acho que hoje em dia nós não conseguimos mais lidar com coisas dessas duas coisas separadamente. Então, uma das pautas, né, que a gente tem aqui para conversar é que eu gostaria que tu falasse um pouquinho mais de como que tu enxerga a autoestima, como tu enxerga o papel do salão de beleza nessa nossa transformação, né, dessa busca pelo... A gente está sempre numa busca, né, pelo equilíbrio, por se sentir maravilhosa em todos os sentidos, todas as áreas da nossa vida, mas como que tu enxerga esse equilíbrio, essa balança? Então, começando aí, né, com essa pergunta sobre o que eu vejo que é a autoestima. Na psicologia não existe muito um consenso, assim, cada autor fala sobre a autoestima de uma forma diferente, mas basicamente a autoestima, uma pessoa com boa autoestima é aquela pessoa que ela sabe reconhecer o que ela tem de habilidades, de pontos fortes e usar isso de uma forma saudável no dia a dia dela. Então, para fazer escolhas saudáveis, para escolher com quem se relacionar, para, enfim, até ter um bom rendimento no trabalho. Então, é aquela pessoa que sabe usar isso ao seu favor. E ela é muito importante, porque já tem muitos estudos mostrando também que pessoas que têm ideias negativas a seu respeito, porque a autoestima ela tá muito ligada a isso, às crenças que nós temos sobre nós, que a gente foi desenvolvendo lá desde a infância, com as coisas que a gente escutou dos nossos pais, dos nossos cuidadores, dos professores da escola. Nós vamos escutando coisas e formando uma ideia sobre nós. Então tem aquela pessoa que tem uma ideia, uma crença, que a gente chama na psicologia, crença central, né, de que ela é incompetente, de que ela é menos do que o outro, que ela não é importante. Essa pessoa provavelmente vai ter uma baixa autoestima. E qual que é o risco disso? Ela está mais propensa a desenvolver transtornos mentais, problemas de relacionamento, então problemas como ansiedade, depressão e diversos outros problemas na vida dela. Então a autoestima, primeiro para definir melhor, é tudo isso, por isso que é uma coisa muito complexa, ela não envolve só, geralmente as pessoas relacionam a autoestima com a parte mais estética, né? E a autoestima, ela é algo muito maior, é tudo que a pessoa pensa sobre ela. Então a pessoa que tem uma boa autoestima, ela realmente pensa coisas boas a seu respeito, sem entrar num outro extremo que seria o da arrogância, vamos dizer assim, né? Então existe um equilíbrio entre esses dois extremos.
E tu tinha me perguntado sobre a parte do salão também, né? Dessa parte também, o que a gente vê, assim, a pessoa geralmente quando ela busca um lugar para se sentir bem, um salão de beleza é um lugar em que a pessoa se sente cuidada, se sente acolhida, se sente mimada, vamos dizer assim. Sim. E aí, claro, os profissionais da beleza, eles ajudam muito a ressaltar o que uma pessoa tem de melhor, Sim, vamos dizer bem certeza. assim. Né? E isso tem tudo a ver com autoestima, que é eu saber o que eu tenho de melhor e eu poder valorizar isso de uma maneira legal. E aí os profissionais da beleza fazem isso com maestria. Então, sou é bem suspeita, importante. né, em falar, mas com certeza. E, claro, obviamente, eu dei uma bela stalkeada no teu perfil, né? E tenho muita identificação com os conteúdos que tu posta, assim, eu me identifico como pessoa, assim, eu tenho muitas verdades lá. E eu vi que em algum momento tu falou sobre a importância de se cuidar no sentido de saúde, beleza, e fazer uma unha. Esses dias tu estava falando sobre isso. Até a gente recebeu algumas perguntas, depois no decorrer a gente vai falando sobre elas, que eu acho que vai ajudar a construir essa conversa. Mas uma das coisas que eu gostaria já de te pedir é se tu tens, assim, claro que é difícil hoje a gente pontuar. Faça isso, isso e aquilo, que tu vai ter uma vida saudável, vai ter autoestima, tu não vai ter ansiedade, né? Hoje em dia o negócio é muito mais embaixo, muito mais profundo, por isso que existe a terapia aí para nos auxiliar, né? Mas hoje tu enxerga que existe pontos que a gente pode estar fazendo no nosso dia a dia para conseguir auxiliar nesse processo de forma mais leve, mais natural? Sim, existem muitas coisas, mudanças de hábitos de vida, vamos falar assim, acho que é essa a tua pergunta, isso. né? Até, por exemplo, até uma pessoa que está tratando um transtorno de ansiedade, vamos dizer assim, eu sempre digo para ela, olha, o tratamento indicado é o tratamento padrão ouro, que a gente considera hoje que é aprovado pela ciência, enfim, é a psicoterapia, mas o uso de medicação em alguns casos é necessário. E, só que junto com isso, precisa ter mudança em hábitos de vida. Então a gente começa lá a olhar como é que está a alimentação dessa pessoa. Por exemplo, quem sofre de ansiedade, o uso da cafeína é muito importante olhar, industrializados, enfim, toda essa parte que pode contribuir para o organismo não funcionar de uma forma tão adequada e pode elevar os níveis de ansiedade. Como é que está a prática de exercícios físicos? A pessoa está praticando com regularidade, que isso também, toda a produção de endorfinas, toda aquela parte que ajuda muito. Pegar sol, estar com pessoas, ter redes de relacionamento, isso também já está mais do que comprovado, que ajuda muito a ter uma vida, uma qualidade de vida. Então, todas essas mudanças, e aí, por exemplo, o salão de beleza entra nisso também, que é essa parte do se cuidar. Então, tudo isso é um cuidado. Quando eu faço exercício físico, quando eu tô com os meus amigos, quando eu faço, inclusive, exames de saúde preventivos, é eu poder me cuidar. E eu fazer minha unha, poder arrumar meu cabelo, poder cuidar de mim, tudo isso está relacionado a uma sensação de bem-estar. Então, tudo isso ajuda a pessoa a ficar bem. Então, mesmo uma pessoa que não tenha um transtorno mental diagnosticado, mas uma pessoa que quer ficar bem, ela precisa fazer mudança em hábitos de vida. Fazer pausas, que hoje em dia é muito difícil. Então, poder parar, não só emendar trabalho em cima de trabalho, tarefa em cima de tarefa. Então, conseguir fazer pausas ao longo do dia, respirar um pouco mais profundamente, tudo isso ajuda muito na qualidade de vida. Tu tá falando um assunto que eu sofro disso, né? Porque eu sou uma pessoa um pouco acelerada, né? E hoje a gente tá muito refém da sociedade, né? E te ouvindo falar, me veio várias perguntas na cabeça, eu vou tentar organizar minhas ideias aqui para a gente continuar. Hoje tu fala bastante focada sobre a ansiedade, né? Tu teria algum dado para nos passar de quanto as pessoas hoje em dia estão ansiosas e ansiosas por resultado, ansiosa por padrão de beleza, ansiosa porque vê lá na internet, no Instagram, enfim, vê aquela vida perfeita e a minha vida não é igual àquela. Então, hoje tu consegue identificar quando um paciente chega para ti
aonde a ansiedade está, porque eu sou ignorante, né, nesse assunto, mas eu enxergo que a ansiedade, para mim, a ansiedade, ela pode partir de vários pontos, assim. A ansiedade, ela é uma coisa só, ou a pessoa se torna ansiosa porque ela busca muito aquilo ou aquele outro? Isso é bem complexo mesmo, que nem tu falou. Então, mas a ansiedade, ela tem algumas características que são comuns a todas as pessoas ansiosas. Existem características que todo mundo que sofre de ansiedade vai conversar. Quando eu fazia os grupos, acontecia muito isso, assim, aquela sensação de, nossa, comigo também isso acontece. Então, assim, a ansiedade tem alguns pontos em comum, que é muito aquela expectativa mais apreensiva em relação ao futuro, aquela preocupação exagerada, então muitas vezes sem necessidade, vamos dizer assim. E algumas pessoas têm muitos sintomas físicos de ansiedade, mas ela se apresenta de uma forma muito particular para cada pessoa, porque isso tem muito a ver com a história de vida daquela pessoa, com como ela foi desenvolvendo todas essas crenças sobre o mundo, sobre as coisas, como ela foi criada, a cultura onde a pessoa está inserida. Então, uma pessoa com ansiedade, aqui no Rio Grande do Sul, muitas vezes tem algumas questões diferentes de alguém que está lá no Nordeste do Brasil. Então, agora existe um dado legal que saiu, mas é uma pesquisa que era, se eu não me engano, ainda de 2017, então ela não está muito atualizada, eu teria que até buscar dados mais atuais. Mas o Brasil estava no topo do ranking dos países com pessoas que mais sofrem com ansiedade. Então, assim, nós estamos realmente no topo de várias coisas. Sim, a gente estava conversando antes também, geralmente está no topo do povo que mais acessa redes sociais. E aí tu falou das redes sociais também, isso é um desafio muito grande hoje em dia, porque sim, estamos nas redes sociais e não temos como fugir delas. Então, essa é a nossa realidade, mas nós vemos lá um recorte da vida de cada pessoa, geralmente um recorte positivo. Sim, normalmente. E é natural que surjam as comparações e aí a ansiedade, porque sempre tu se vê em desvantagem quando tu se compara dessa forma. Então, eu tô sempre em desvantagem, porque eu não tô viajando tanto quanto aquela outra pessoa, eu não tô tão bonita quanto aquela pessoa, eu não tô tão... Então, tem sempre aquela comparação. E esse é um grande desafio para a autoestima das pessoas, para a saúde mental de forma geral. Então, as redes sociais hoje em dia são um desafio. A gente precisa saber usar elas com cuidado, filtrar o que vê, né? Eu faço questão em bater nessa tecla porque eu vivi isso na pele, né? Então, eu sou mãe de um menino de 1 ano e 8 meses e comecei a seguir muitas mães, né, influencers, que falavam sobre maternidade e tal. E o meu filho nunca dormiu tão bem quanto o filho dos outros. O meu filho nunca foi tão querido quanto o filho dos outros. E nesse momento me gerou uma baita ansiedade, porque eu comecei a comparar a minha maternidade, né, a maternidade que eu estava vivendo, as atitudes do meu filho, o comportamento dele, com o que eu via na internet. Eu dizia, gente, não é possível que eu faça tudo e meu filho realmente não dorme. Então, no momento que eu percebi que eu estava ansiosa por um resultado que eu nem sei se é real, porque as pessoas, elas postam o que elas querem postar e é difícil ter uma pessoa que vai lá postar e dar a cara a tapa e mostrar que o perrengue da vida, né, que a nossa vida nosso dia é de uma vitória e 10 fracassos, né, normalmente. E então eu comecei a me dar conta, claro, eu faço terapia há 9 anos, né, eu estava comentando antes, então por isso é super importante para mim equilibrar esses dois lados. E eu estava me dando conta que eu estava sendo influenciada por uma rede social e buscando um ideal que nem sei se existe, né? Então, por isso que eu gosto de trazer isso em pauta para as pessoas começarem a entender que existe sim um limite a ser colocado, imposto por nós. Porque, infelizmente, a gente não pode esperar esse limite de quem está lá do outro lado, às vezes vivendo disso, né? Porque existem influenciadoras, no meu caso, que foi onde me deu esse insight, foi pela maternidade, mas existem influenciadoras que elas recebem para falar que o filho dorme a noite inteira porque tomam a gotinha tal
Então, nós como telespectadores, termos esse discernimento e poder avaliar isso e dizer, opa, até onde eu posso ir, até onde eu não posso, né? E hoje, pelas conversas que eu tenho com as pessoas, assim, eu percebo que as redes sociais, elas são algo, algo que traz muita ansiedade para todo mundo que está ali, e todo mundo está ali o tempo inteiro, né? E isso é uma pergunta que eu quero te fazer. Tu percebe que da pandemia para cá a gente teve, né, um antes de Cristo e depois de Cristo, antes da pandemia e depois da pandemia, né? Deste momento para cá, tu percebe que os motivos da ansiedade, eles mudaram ou são sempre os mesmos? Não existe, eu não li até hoje algum estudo que tenha mostrado mudança nos comportamento, motivos. Tanto é que, por exemplo, as pessoas que começaram a apresentar sintomas de ansiedade na pandemia, geralmente era visto que a pessoa já tinha uma predisposição, já tinha sintomas leves e muitas vezes se intensificaram na pandemia, no pós-pandemia, tudo isso. Então, essa mudança... Existe muito hoje o que se fala em ansiedade climática, em função dos desastres que estão acontecendo, e até pensando em tudo que está acontecendo no mundo. Então tem esta mudança, algumas pessoas estão com essa ansiedade climática, mas é uma coisa bem específica. Em grande parte a ansiedade segue da mesma forma. Ansiedade. É ansiedade. Então, assim, claro, a pandemia trouxe a intensificação de sintomas. Por exemplo, o TOC é um transtorno que hoje não é mais considerado de ansiedade, mas ele tem muitos sintomas de ansiedade, que é o transtorno obsessivo compulsivo. Na pandemia, quem tinha como característica principal a obsessão por limpeza, sofreu demais. Porque aí existia algo real, existia um vírus real, a obsessão por contaminação, eu digo. Então, assim, existem algumas coisas que se intensificaram muito, mas seguiu, assim, o padrão ansiedade segue. O que aconteceu foi realmente ampliação do número de diagnósticos, as pessoas começaram a buscar mais tratamento porque realmente começaram a perceber intensificação desses sintomas. E aí se popularizou um pouco mais o atendimento. E tem mais informação, né? Hoje eu sou adepta aos podcasts, eu ouço muito, né? Isso. E eu acho que isso nos torna, não nos deixa ignorantes em vários pontos, né? Então a minha área é gestão, né? Então eu trabalho muito liderança, mas eu gosto muito de ouvir podcasts sobre psicologia, neurociência. Então, claro, não é minha especialidade, mas isso tudo agrega muita informação, né, ao meu trabalho, enfim. Então, hoje eu percebo que as pessoas, elas estão menos ignorantes em todos os assuntos. Todo mundo entende um pouquinho de tudo. E o Dr. Google nos ajuda sempre, né? Tá com uma dúvida lá, vai pro Google, pesquisa. E até que ponto isso, né? Não sei se tu tem essa experiência em clínica, falando em buscar aqueles diagnósticos, né, no Google. Eu vou buscar o diagnóstico porque agora está em alta, né, eu tenho TDAH. Tá na Todo moda. mundo tem TDAH. Isso. Então, como que se diagnostica isso? Até que ponto é perigoso esses diagnósticos? Fala um pouquinho mais sobre isso para nós. Tem dois lados aí. Acho que tem um lado bom da pessoa buscar e muitas vezes até pesquisar sobre aquele diagnóstico, porque em algumas vezes faz com que ela busque ajuda. Só que o que acontece? Muitas vezes ela chega já no psicólogo ou no médico psiquiatra já com o diagnóstico fechado por ela mesma, né? Só preciso da tua prescrição. Isso, já sei que eu tenho TDAH. E aí, claro, o que o profissional vai fazer? Ele vai fazer toda uma avaliação para ver, e muitas vezes não se confirma esse diagnóstico, mas tem o lado legal dessa informação que se tem hoje, que faz as pessoas buscarem mais ajuda. Que uma vez nem sonhava que existia TDAH, eu nem sonhava que eu poderia ter alguma coisa, então hoje as pessoas sabem que existem os isso, transtornos. Né? E tem o lado ruim disso, por exemplo, me aconteceu algumas situações no consultório de pacientes que eu atendo já há algum tempo, e que já a gente faz no início toda a parte do diagnóstico, tratamento, e lá pelas tantas a pessoa vem e diz, olha, eu acho que eu tenho TDAH. E eu fico pensando, nossa, mas eu nunca percebi isso, que estranho. E aí o que a gente faz? Eu pego o manual
que tem os critérios diagnósticos e faço a checagem junto com a pessoa. Vamos ver realmente se é. E aí a pessoa se dá conta, a ansiedade se confunde muito, por exemplo, com TDAH. Tem muitos sintomas parecidos. E aí a gente fala de uma psicoeducação que a gente faz, que é ensinar a pessoa sobre a diferença entre os transtornos, né? E aí também a ter esse cuidado de não se autodiagnosticar. Sempre o diagnóstico é algo muito complexo, a gente tem que investigar muitos fatores para chegar num diagnóstico, não é simplesmente olhar lá os critérios, né? Eu faço isso com a pessoa porque eu já tenho todo o histórico dela. Mas, então tem os dois lados, assim, também facilitou a busca. Tem o ônus e o bônus, né? É saber usar isso com inteligência, né? Isso, exatamente. Assim como toda informação e, enfim, né? Tudo que a gente tem. Nath, falei que eu ia chamar de Nath até, porque eu sou dessas, né? Já virei íntima aqui. Então, Nath, eu abri uma caixinha de perguntas lá no meu Instagram e pedi para as pessoas, né? Falei que tu estaria aqui comigo nesse bate-papo e pedi para as pessoas nos auxiliarem aí com perguntas que elas têm dúvidas, que gostariam de fazer para ti. Então, eu vou começar a ler algumas delas, tá? Para a gente continuar o nosso bate-papo aqui e fazer com que essas pessoas participem da nossa conversa. Então, me pediram aqui os tipos de ansiedade e como lidar com cada uma delas. Isso eu teria que ficar um dia inteiro falando, assim, né? Mas vou dar alguns exemplos de alguns transtornos de ansiedade. Quando falo em tipos de ansiedade, é isso, assim, são os diversos transtornos de ansiedade que existem. Então, existe o transtorno do pânico, que é hoje mais conhecido, muitas pessoas já sabem como é que funciona, o transtorno de ansiedade generalizada. Então, falando resumidamente, o transtorno do pânico é aquela pessoa que tem mais sintomas físicos mesmo, aquele medo de morrer porque tá com aqueles sintomas, que tem taquicardia, tremores, suor, enfim, e começa a ter medo de que isso cause algo pior na vida dela. Transtorno de ansiedade generalizada é aquela pessoa que é extremamente preocupada, que está sempre fazendo previsões de coisas mais catastróficas, enfim, é uma pessoa, a característica principal é a preocupação. Nós temos também a agorafobia, que é um transtorno também daquelas pessoas que não se sentem bem, que sentem muita ansiedade quando estão em lugares ou muito abertos ou muito fechados, em que não é possível chegar ao socorro, se ela passar mal, ela não vai conseguir sair daí. Então, é aquela pessoa que tem medo de ir num show, que tem muita gente, porque vai estar lá no meio da multidão, e se ela passar mal e precisar sair, ela não consegue. Então, existe esse transtorno que também, hoje em dia, eu vejo bastante no consultório, aparece bastante. E existem alguns outros, tipo fobia específica, é aquela pessoa que tem uma fobia só de altura. Ela morre de medo de altura, mas isso talvez não interfere no dia a dia dela, porque no trabalho dela ela não precisa estar em lugares altos, enfim. Esse é um transtorno que aparece muito pouco para tratamento, porque geralmente não incomoda muito a pessoa. Ela não precisa tratar, né? Eu tenho fobia à aranha, tá? Mas eu moro num apartamento, quase não vejo aranha, então a pessoa não busca muito. O que buscam muitas vezes é fobia de sangue, injeção e ferimentos, que daí é uma fobia que muitas vezes a pessoa é uma enfermeira, sei lá, né? Desenvolveu essa fobia, precisa trabalhar com isso, bom, aí ela vai buscar o tratamento. Existem outros transtornos de ansiedade, como mutismo seletivo, enfim, transtorno de ansiedade de separação, que muitas vezes começa lá na infância, pode ir também para a vida adulta, enfim. Como lidar com cada um deles? Aí, claro, existem características específicas de cada um, e aí no tratamento nós vamos fazer tratamentos diferentes para cada um. Então, seria bem complexo eu falar assim como lidar com cada um aqui, porque, por exemplo, uma pessoa com transtorno do pânico, ela precisa aprender a lidar com os sintomas físicos, que ela se acostumar com esses sintomas. Então, a pessoa com TAG, a gente vai ter que trabalhar mais os pensamentos dela, que é aquela pessoa muito preocupada. Então, a gente vai trabalhar com essa parte, assim, de como ela realmente, a gente chama, fazer uma dessensibilização, assim, ela conseguir deixar o pensamento surgir, não ter medo do pensamento. Então, aí, cada situação a gente vai trabalhando de uma forma. Sim, não tem como... Não é uma receita de bolo, né? Não é resumidamente. Uma receita de bolo. E mesmo assim, duas pessoas com transtorno do pânico, o tratamento vai ser diferente. Por quê? Porque geralmente existem comorbidades. Então, uma pessoa pode ter pânico junto com depressão, a outra pode ter pânico junto com alguma outra coisa.
E existe a história das características individuais de cada um. Então, o tratamento, mesmo tendo protocolos, ele vai mudar para cada pessoa. Sim. Então, assim, algumas coisas que dá para fazer, eu sempre falo num geral, para todos os tipos de ansiedade, são alguns exercícios que eu gosto muito de falar para os meus pacientes, que é o exercício da autocompaixão, que é a gente cuidar como a gente fala com a gente mesmo. Isso tem a ver com autoestima também, com autocuidado, que é o cuidar com a forma como eu me trato. Então, muitas vezes vem aquele pensamento assim, ai, como eu fui burra naquela situação, Sim. como eu fui... Sabe aquelas palavras que a gente cobrar, se né? fala e se cobra? E tu poder mudar essa forma como tu conversa contigo mesmo, falando de uma maneira que tu falaria com alguém que tu ama. Então, de uma forma gentil. Outra coisa eu sempre falo da ansiedade, eu falo muito isso no meu Instagram também, que é não ter medo da ansiedade e não ficar fazendo que... eu comecei a pensar uma coisa negativa, eu tenho que me distrair, eu tenho que olhar para o outro lado, eu tenho que fazer outra coisa. Não. Na verdade, a ideia é deixa a ansiedade surgir, deixa o pensamento vir. Então, a pessoa aprender a fazer esse caminho contrário do que ela está acostumada, do que seria instintivo. Então, ela aprender a deixar a ansiedade fazer parte da vida dela. Isso é uma coisa que ajuda muito. E fora mudanças de hábitos de vida, respiração, meditação, tudo isso também ajuda daí em todos os transtornos de ansiedade, de forma geral. Mas é uma busca, é um pouquinho por vez, né? Eu acho que as pessoas, elas buscam uma coisa assim rápida e não tem, né? Eu costumo dizer que nem a medicação, ela se tu for fazer um tratamento mesmo para ansiedade, que provavelmente, aí o médico vai avaliar, claro, o psiquiatra, mas digamos que for com um antidepressivo, ele vai levar de 2 a 3 semanas para começar a fazer um efeito, depois para se consolidar vai mais um tempo. Então, mesmo a medicação, ela não é assim imediata. Então, tudo na vida é um processo, a não ser alguns medicamentos que têm ação mais imediata, mas que daí são usados por pouco tempo. Então, assim, é isso, mas existe essa busca, assim, por soluções mágicas, enfim, e que não tem. Mas eu sempre digo para as pessoas assim, quanto antes tu buscar melhor, porque daqui a 2 meses tu vai pensar, por que eu não busquei 2 meses atrás? Sim, já sempre poderia vai estar, Então, né? assim, é um processo, mas já vai dando um efeito desde o início. Então, isso é bem legal, né? Hoje a terapia, ela é primordial, né? Sou suspeita em falar, né? Eu também, porque eu sou uma apaixonada pela terapia, mas eu sempre digo e faço questão de dizer às pessoas, hoje elas olham para a minha trajetória, né? E a história de vida e o que eu construí e aonde eu estou chegando, e as pessoas dizem, nossa, mas eu te admiro porque tu faz tanta coisa, tu não sei o que. Só que ninguém vê o tempo que eu dedico para a terapia, para o autoconhecimento, para se cuidar, sabe? Então, eu percebo que as pessoas, elas enxergam de novo, né, aquilo que elas querem enxergar, mas elas às vezes não estão prontas a pagar o preço para chegar lá. Exato. E a terapia para mim hoje é primordial, porque sem a terapia eu não teria conquistado nada, nem relacionamento, nem filho, que até o filho foi conquistado na terapia, nem filho, nem negócio, porque eu já pensei em desistir do meu negócio e foi a terapia que me ajudou a acalmar a cabeça e fazer com que não desistisse. Então, para mim, terapia é vida, sou adepta. Que legal ouvir um relato assim, porque super. É muito isso, assim, né? Eu brinco que salva vidas, né? Porque vidas. salva toda uma trajetória que muitas vezes poderia se perder e justamente são os nossos pensamentos que causam tudo isso. Sim, é a forma como a gente pensa sobre as coisas. E aí que é legal da terapia, que vai te ajudar realmente a ver as coisas de uma forma mais realista e não cair nas distorções de pensamento que a gente faz no dia a dia, né? Não, com certeza. Terapia é vida. Nath, mais uma pergunta que eu recebi aqui é como lidar com a falta de vontade que a ansiedade e a depressão traz. Essa falta de vontade muitas vezes é um sintoma da depressão, que se fala essa falta de energia, da ansiedade também, porque a ansiedade faz a pessoa consumir muita energia mental com os pensamentos. Então é aquela pessoa que muitas vezes ela se sente cansada, exausta no fim do dia de tanto que a ansiedade consumiu dela.
Como lidar com isso? Aí eu vou falar aqui que é fazendo os tratamentos, porque ansiedade e depressão precisam ser tratadas. Então é uma coisa bem importante de ser colocado aqui. Não tem como eu dizer para alguém, ó, lida em casa sozinha com isso, e porque não vai funcionar. Então, assim, existe algo ali, existe um diagnóstico de depressão, um diagnóstico de ansiedade e precisa buscar os tratamentos com psicólogo e médico psiquiatra. E como lidar, vamos pensar assim em coisas mais soltas, mais práticas do dia a dia, seria praticando exercícios físicos, porque o cansaço, o exercício ajuda muito a aliviar essa sensação de cansaço, ele te dá energia, ele te deixa mais energizada. Então, o exercício físico, a alimentação, muitas vezes são problemas de alimentação também, porque quando a pessoa está ansiosa e até depressiva, muitas vezes ela não escolhe muito bem aquilo que ela vai comer. Aí entra toda a coisa do cuidado mesmo consigo. Então, muitas vezes ela escolhe lá um hambúrguer com batata frita, com não sei o que, e vai emendando uma coisa na outra, e isso também vai fazendo a pessoa ficar sem energia, mais cansada, a digestão muitas vezes é pior. Então, toda essa mudança, o dormir bem, fazer a higiene do sono. Então, a pessoa com ansiedade muitas vezes não consegue parar para fazer a higiene do sono. Ela quer simplesmente estar elétrica, quer deitar lá e quer que o sono venha. Né? Mas só que não é assim, a gente precisa se dedicar ao nosso sono também. Então, deixar o celular de lado um tempo antes de ir dormir, não olhar mais para telas, poder fazer toda aquela parte e cuidar de noite com a cafeína, até da metade da tarde em diante, café, essas coisas para quem tem ansiedade podem não ser uma boa ideia, dependendo da sensibilidade da pessoa. E aí, todas essas partes de hábitos de vida que vão ajudar nessa sensação de cansaço. Mas antes buscar o tratamento. Sempre. Nath, eu vou juntar duas perguntas aqui, que eu acho que uma vai complementar a outra na tua resposta. Qual a importância da autoestima na vida da pessoa? E como eu sei que eu tenho baixa autoestima? Então, a baixa autoestima, ela tá muito ligada a coisas que tu fala pra ti mesma, negativas, a um não gostar muito de si, não gostar daquilo que vê, aqueles pensamentos mais de eu não sirvo para isso, o meu trabalho não é legal. E muitas vezes a gente percebe a baixa autoestima de uma pessoa pelas escolhas que ela faz. Então é aquela pessoa que muitas vezes escolhe alguém para se relacionar, que não trata ela bem, que vai só confirmar o que ela já pensa sobre si mesma. Então, ela faz escolhas, por exemplo, profissionais que não levam ela adiante. Então, é aquela pessoa que nunca evolui no trabalho, tá sempre na mesma. Não é feliz nas escolhas. Não é muito feliz nas escolhas, exatamente. A gente percebe muito a autoestima, eu vejo na prática, falando no dia a dia do consultório, eu vejo muito a autoestima baixa nessas escolhas que a pessoa vai fazendo. Então, isso da escolha e da forma como tu se trata e fala contigo mesmo são sinais para tu ficar alerta que talvez tu possa estar com baixa autoestima. Outra parte também da autoestima que também é importante é tu se olhar no espelho e gostar do que vê. E isso não tem nada a ver com padrões de beleza, ser bonito ou ser feio, é se achar bonito, é gostar daquilo que vê, estar feliz consigo mesmo. Então isso é uma coisa que tem a ver com ter uma boa autoestima ou não. A pessoa, vamos falar agora de uma pessoa com boa autoestima, tô falando da baixa autoestima, mas a pessoa com boa autoestima, geralmente ela consegue ter bons relacionamentos, porque ela não tem aquela insegurança, sabe? Aquela coisa de, ai, não sei se a pessoa vai me aprovar. Aprovação. Isso, não fica dependendo da aprovação do outro, ela é segura, ela é mais independente, ela tem autonomia, então ela se relaciona bem, ela é ela mesma, vamos dizer assim, sem ser arrogante, que é aquele outro extremo da autoestima, aquela pessoa mais narcisista, enfim. Então ela consegue fazer escolhas saudáveis, consegue usar isso a seu favor e ela tem pessoas ao lado dela que tratam ela, então é aquela que tratam ela bem, é aquela pessoa que sabe que merece as coisas melhores. Então, se a pessoa tem essa sensação de que não é assim na vida dela, que ela não se acha merecedora das coisas, que ela realmente não faz escolhas saudáveis, tudo isso são sinais de alerta para a pessoa realmente perceber que está com a autoestima baixa. E a outra pergunta era sobre a importância da autoestima na vida de uma pessoa. Então, tá ligado a tudo isso, as escolhas que nós fazemos na nossa vida e também porque ela atua como um fator de proteção para transtornos mentais e, inclusive, para problemas aí de relacionamento, problemas de abuso de álcool e drogas, problemas dos diversos, aqui eu poderia citar inúmeros, mas uma boa autoestima nos protege de muitos problemas que podem surgir.
Uma pessoa que está mais segura de si, ela consegue vencer mais os desafios que a vida apresenta. Então surgem desafios que vão surgir na vida de todas as pessoas, mas a pessoa que se sente bem consigo, ela vai olhar para aquilo e ela vai dizer, não, mas eu sou capaz de enfrentar aquilo. Isso é ter uma boa autoestima, é se achar capaz de enfrentar os desafios da vida. Então essa é uma grande diferença. É desassociar também, né, a autoestima com beleza. Porque eu acho que hoje as pessoas associam muito a autoestima por se sentir bonita. Mas eu li em algum momento que a autoestima, ela tá ligada também ao bem que tu faz pro outro. Também. Tipo, a diferença da tua vida na vida do outro, né? Então, como é amplo esse assunto da autoestima e como é importante as pessoas desassociarem uma coisa de outra, né? Exato. E isso de fazer o bem pro outro também é bem legal, porque quando tu tá bem contigo, tu consegue fazer o bem pro outro também. Se tu não tá legal contigo, tu não consegue se doar dessa forma. Por isso que muita gente ouve por aí que a gente tem que primeiro cuidar da gente para depois cuidar do outro. Então a história da máscara de oxigênio do avião que cai, que primeiro tu coloca em ti para depois colocar no outro, porque tu tem que estar bem para depois passar isso para outra pessoa. Ajudar, né? E aproveitando, né, que a gente está nesse assunto, tem uma pergunta aqui que a pessoa pede para a gente falar um pouquinho sobre padrão de beleza. E eu acho que padrão de beleza é um assunto que a gente ficaria mais horas falando, né? Acho que daria mais um episódio aí do nosso bate-papo, porque hoje em dia a gente vive isso em salão de beleza, né? A gente vive que as pessoas vêm com referência e dizem, eu quero ficar igual essa pessoa aqui. Então, quando elas buscam, claro, que a gente faz tratamentos mais superficiais, obviamente, mas a gente estava falando antes, né, de como as pessoas, elas vão em profissionais, às vezes, que fazem uma mudança que não seria necessário naquela pessoa. Então, fala um pouquinho para nós sobre o padrão de beleza, né? Que o padrão, entre aspas. As regras, né? O ditar o que é certo, o que é errado e talvez até o que deve ser aprovado e o que deve ser rechaçado. Eu tenho a sensação, às vezes, de que esse padrão de beleza é tipo um bullying que acontece nas escolas. Sabe que a criança vai lá e ela exclui aquele que é mais gordinho, aquele que é mais baixinho, aquele que usa óculos, aquele que tem alguma característica que ela acha que não deve ser incluído. Esses padrões estéticos, atualmente, eu vejo meio que como um bullying social, assim, porque parece que se a pessoa não se encaixa naquele padrão que foi colocado, a gente estava falando antes da boca que tem que estar de determinada forma, ela não se encaixa, ela não se inclui no padrão que existe atualmente. E isso está causando muitos problemas emocionais nas pessoas, porque ao tentar se encaixar naquilo, e aí muitas vezes a pessoa faz procedimentos que não tem a ver com o rosto dela, com o corpo dela, e por isso a importância do autoconhecimento, de poder entender o que eu quero, o que faz bem para mim, que não é o que fez bem para minha amiga, o que fez bem para minha vizinha, isso aí são coisas particulares de cada um. Então esses padrões, eles estão ditando muito essas normas do que é certo na beleza, e as pessoas estão tentando ir e se encaixar naquilo ali, sem saber se seria uma coisa benéfica ou não. E aí muitas pessoas se deprimindo por causa disso, porque não conseguem ficar com a boca igual da fulana de tal. É uma frustração sem fim, né? Exato. E aí, realmente, assim, isso para a autoestima das pessoas está sendo bem negativo. Fora os exageros, daquelas pessoas que se enchem de procedimentos que se tornam uma outra pessoa. Irreconhecíveis para elas mesmas, né? Que até esses dias eu vi uma brincadeira falando que os aplicativos que têm reconhecimento facial não estão mais reconhecendo as pessoas, porque elas estão mudando tanto as feições que elas não são mais reconhecidas. E é de fato isso. A gente vê na prática, né? No dia a dia, a gente vê pessoas que estão transformadas e não percebem. Então a gente vê que é uma coisa interna, assim, que a pessoa não está percebendo que aquilo está deixando ela pior. E que segue na busca, ou seja, aquele buraco, aquela coisa que existe ali, ela não está conseguindo resolver com aqueles procedimentos. É uma coisa mais interna. E, de novo, né, eu acho que tudo se conecta, né? Essa última pergunta, ela se conecta com tudo que a gente veio falando esse tempo todo que a gente está conversando, do quanto a pessoa ela precisa, sim, se conhecer, né, ter esse autoconhecimento,
para entender que não basta ir lá no salão ou ir lá no cirurgião ou levar, que eu já vi isso, chegar ao cúmulo de fazer uma foto com o filtro do Instagram e dizer eu quero ser assim, ó. Então eu sei de casos de pessoas, conheço pessoas que já fizeram isso e o quanto isso é doentio do meu ponto de vista, né? Então a importância da pessoa se conhecer, buscar ajuda e o que é o padrão de beleza, né? Então o que é padrão de beleza para mim pode ser não ser para ti. Então as pessoas terem essa liberdade de escolher o que eu quero de padrão de beleza para mim e não preciso me enquadrar num padrão estético que foi imposto pela sociedade ou pelas influenciadoras ou enfim. E hoje a bandeira do nosso salão é isso, né? É essa individualidade. Então a gente trata todos os nossos clientes com individualidade. O que é belo em ti é a tua sobrancelha grossa, mas para ela não. Então, por que eu vou fazer a sobrancelha fina se para ti fica bem a sobrancelha grossa? Então, a gente tenta hoje incutir nas nossas clientes essa filosofia, né? E como é importante a gente estar aqui conversando sobre isso, tentar... sempre disse, né, que o objetivo desse podcast era realmente levar para as pessoas uma informação um pouquinho mais ampla, mostrar que o autocuidado não é só o cuidar da sua aparência, né, é muito mais profundo do que isso. Então, Nath, a gente já conversou muito. Infelizmente, não vou conseguir fazer todas as perguntas que eu recebi. A gente teria mais 2 horas de papo, né? Mas eu quero te agradecer como o primeiro bate-papo, o primeiro episódio desse podcast, desse sonho, né, que a gente está realizando agora. Eu estou super satisfeita, porque eu acho que a gente conseguiu atingir o objetivo, que era levar para essas pessoas um pouquinho mais de conhecimento, de informação, poder te conhecer também. Espero que as pessoas possam ir até o teu Instagram, te stalkear e crescer muito com isso, porque eu acho que toda a informação é um crescimento, né, pra gente. Então, quero te agradecer de coração por ter aceitado, ter topado esse convite, né, estar aqui comigo nesse primeiro podcast cheio de imprevistos, né, e muito, muito obrigada. Parabéns pelo trabalho que tu faz, assim, continue fazendo, porque eu tenho certeza que uma pessoa a gente sempre salva, né, com os conteúdos que a gente posta. Então, admiro muito isso em ti e te agradeço muito por tudo. E eu que te agradeço, né, Bruna? Assim, acho que ter sido a primeira, eu me senti muito honrada, assim, quando tu falou que eu seria a primeira, tipo, a inaugurar o canal junto contigo. Eu achei muito legal. Não, e deu assim, pra perceber que é um assunto que eu adoro, né? Então, não consegui ver outra pessoa porque me identifiquei muito contigo e com o teu conteúdo. E, Nath, fala pras pessoas aí o teu Instagram, como que elas te encontram, né? Tu tem um canal no YouTube, enfim, faz a tua... Sim, então... o meu Instagram é @debemcomansiedade. Lá é onde eu posto conteúdo mais diário, então nos stories, no feed do Instagram, enfim. Mas para quem quiser se aprofundar um pouquinho mais, tem o meu site, que é www.debemcomansiedade.com.br, e tem um canal no YouTube, que eu até conversei com a Bruna, que ele não está muito atualizado, mas tem diversos vídeos lá sobre ansiedade. Pretendo retomar também o meu canal. Então esses são os principais lugares onde vocês vão me encontrar, e aí se precisarem de qualquer ajuda, sugestões, precisarem conhecer nossos profissionais, nossa equipe, não souberem o caminho, me chamem lá no Instagram, tem meu WhatsApp lá também, fico sempre à disposição. E quero agradecer para você que ficou até o final desse vídeo. E se você gostou desse conteúdo, se inscreve no canal, ativa as notificações para receber os próximos conteúdos e se quiser, já comenta aqui na legenda qual o próximo assunto que você gostaria de ouvir aqui. Muito obrigada!